Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar da derivada para a função de uma variável como uma função derivada. Nos dois vídeos anteriores, que estão aqui na descrição, a gente já falou sobre a derivada como inclinação para uma reta tangente, do ponto de vista geométrico, a sua motivação matemática geométrica, né, mais clássica e tradicional, e também definimos como ficaria a derivada em um determinado ponto. Agora é a vez da gente transpor essa definição da derivada em um ponto para a definição da derivada como uma função. Sendo assim, vamos lá para o quadro para a gente dar uma olhadinha. Percebam que o limite da razão incremental, que a gente utilizou na definição para a derivada em um ponto, ele está sendo dado aqui da mesma forma. Qual a diferença? Lá a gente tinha um determinado ponto, que genericamente chamamos de A, e aqui eu tenho x, que pode ser qualquer ponto do domínio, né, dessa função. E aí o que acontece? A função está definida se esse limite aqui for possível de ser calculado para determinados valores de x, que aí serão os admissíveis para o cálculo desse limite. Certo? É o mesmo limite da razão incremental, considerando então o h tendendo a zero. Sendo assim, para fixar as ideias, a gente ainda não tem, né, no momento, nenhuma regra de derivação, vai ser o nosso próximo passo aí, dentro dessas aulas de derivada para a função de uma variável. Eu considero a função f de x igual a x ao cubo menos x, eu quero uma fórmula para a primeira derivada, e depois a gente vai ilustrar tanto essa função, né, cúbica, x ao cubo menos x, quanto a primeira derivada dela, através dos gráficos das duas, já que agora a derivada é uma função real, de domínio real, então a gente consegue traçar o gráfico e a gente vai utilizar o GeoGebra como recurso, tá? Então, primeiro passo nosso aí vai ser, então, deixa eu mudar a cor do lápis aqui, que verde é complicado, vamos fazer de preto, f' de x vai ser igual, então, ao limite, quando o h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, temos o limite quando o h tende a zero de f de x mais h. Aqui eu vou substituir, então, no lugar de x na função cúbica, x mais h. Então, tem x mais h elevado ao cubo menos x mais h. Menos o f de x, então, menos x ao cubo menos x sobre h. Bom, até aqui não dá para a gente ter muita ideia de o que vai acontecer se eu substituir o h por zero, que a ideia do cálculo do limite é sempre a gente conseguir chegar numa forma onde a gente possa substituir sem a ocorrência de indeterminação. Então, eu vou fazer aqui o produto notável do cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, depois o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, menos x menos h, e aí menos x ao cubo mais x. Sobre h. Então, aqui eu vou fazer as simplificações, x ao cubo menos x ao cubo, menos x mais x sai, e me sobram, então, esses três termos, que eu, no numerador, aliás, 4. Deixa eu marcar aqui, eu tenho esse, tenho este e mais o menos h. Qual a relação ali entre eles, né, que é importante observar? Todos têm h. E se eu substituir, então, deixa eu escrever a expressão que resta, que fica mais fácil de identificar, né? Então, f' de x é o limite quando h tende a zero de 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado
mais h ao cubo menos h dividido por h. Se a gente substituir o h por zero aqui, a gente vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? E aí não dá para calcular o limite. Por outro lado, como existe a presença do h em todos os termos que estão no numerador, a gente vai colocar esse h em evidência. Então, o limite quando o h tende a zero, colocando o h em evidência, vai dar 3x ao quadrado mais 3x vezes h mais h ao cubo menos 1. Então, só lembrando aqui, ó, 3x ao quadrado é h dividido por h, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por h dá 3xh. H ao cubo dividido por h, h ao quadrado. Aqui, coloquei errado, aqui é h ao quadrado. E menos h dividido por h, menos 1, certo? Dividido por h. Agora, a gente pode cancelar aqui esse h com esse, certo? E aí, vamos ver o que sobra, né? Na nossa expressão aí para o cálculo do limite. F' de x, então, será o limite quando o h tende a zero de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. E agora, se eu substituo o h por zero, não tem problema nenhum, né? Essa expressão se anula, mas a gente fica com 3x ao quadrado menos 1, que é a função que representa a primeira derivada, então, dessa função cúbica, x ao cubo menos x. Sendo assim, a gente agora vai lá para o GeoGebra para ver como é que fica, então, o gráfico dessas duas funções. Então, percebam que eu coloquei aqui em verde o gráfico da função cúbica x ao cubo menos x, certo? E a função que representa a primeira derivada, está indicada por g aqui, 3x ao quadrado menos 1, que a gente acabou de encontrar. O que é importante observar da relação entre essas duas funções é o seguinte: nesse ponto e nesse ponto, a função que representa a derivada ela é igual a zero. E se a gente perceber, esse ponto aqui é exatamente o ponto na função cúbica que a reta tangente ela é horizontal. Lembrando que a reta tangente horizontal significa que a inclinação é zero e a inclinação é a primeira derivada. Então, quando aparece a reta horizontal, significa que a primeira derivada é zero, e é exatamente o que a gente está vendo aqui nesse ponto, aproximadamente menos 0,57, e a mesma coisa aqui no 0,57. A gente também percebe que nesse ponto, deixa eu botar esse quadro para cá, a gente tem aqui embaixo, né, onde a primeira derivada é zero, a gente tem a reta tangente aqui, extremo, como horizontal aqui e aqui nos mesmos valores, certo? Outra coisa que é importante destacar é que nesse intervalo todo aqui, todas as retas tangentes são decrescentes. Por quê? Porque as primeiras derivadas são negativas. E a gente percebe que, primeiras derivadas negativas justamente nesse intervalo aqui, certo? E aí aquelas retas tangentes são crescentes, onde justamente as primeiras derivadas são crescentes. Aqui retas tangentes crescentes também. Então, o que a gente faz quando colocamos o gráfico da função e da primeira derivada juntos é tentar verificar se a resposta está coerente com a motivação geométrica da inclinação de retas tangentes como a primeira derivada para a função. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí falando sobre a definição da derivada para uma função de uma variável. Deixe o seu like e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau.